A inflação está beirando 11%. E isso reflete no bolso do consumidor, principalmente na hora de fazer as compras de necessidade básica. Subiu demais. Você vê um quilo de tomate está quase chegando a R$9. Hoje caiu um pouco, está R$5,98. O que aumentou mais foi a carne, os legumes, né, o tomate, de forma geral. Há algum tempo atrás, faz pouco tempo, o pão era 10 centavos, né? Hoje é 50 centavos, 60 centavos um pãozinho francês. Realmente, produtos de alimentação, mais uma vez, mostraram alta no preço. Itens que correspondem a quase 80% da cesta básica. Segundo pesquisa da FATEC e da Unesp, ambas de Ourinhos, nos últimos 6 anos, o custo da cesta básica na cidade aumentou 60%. Somente entre novembro e dezembro de 2015, 6 itens alimentícios sofreram aumento no preço. O valor do tomate subiu 1,85%. A carne aumentou 0,92%. O preço do arroz subiu 0,83%. O açúcar subiu 0,7%. O pó de café teve aumento de 0,04% no valor. E o preço do pão francês subiu 0,01%. Ainda que os valores tiveram poucas alterações, o consumidor nem sempre consegue acompanhar. É difícil, né? Porque a gente precisa, né, do feijão, a gente precisa do legume. A gente já está deixando a carne para comer mais legumes. Porque a gente já não tem, assim, condições de ter em casa, como a gente consumia muita carne antes, a gente já não consome tanto. A gente tá de mão atada, a gente não sabe. A nutricionista Marília Máximo oferece uma solução econômica e igualmente nutritiva. No caso do tomate, vale a pena a gente pensar em outras opções. Então, por exemplo, uma cenoura, rabanete, né? A gente tem o quiabo, que hoje em dia está em época, né? E também é um alimento extremamente de baixo custo. O próprio pepino. Então, o ideal é interessante que a gente saia dessa nossa zona de conforto de sempre consumir os mesmos produtos. Então, aquela saladinha tradicional de alface com tomate, ela pode ser trocada, sim, por outras fontes alimentares. E, justamente, a gente consegue também um melhor aporte de nutrientes quando a gente realiza essa variação dentro do nosso cardápio, né? Já em relação à carne bovina, né, hoje nós temos outras opções. O frango, ovo, né? Então hoje a gente sabe que o ovo realmente é uma proteína de excelente qualidade e de baixo custo. Os peixes também entram nessa situação. A sardinha é um ótimo exemplo, então é um alimento muito nutritivo e de baixo custo também. Uma opção também é incluir legumes, né, nessas preparações. Então, fazer com que esse produto venha a render. Já o arroz, o prato aí do brasileiro, então a gente tem o hábito realmente de consumir esse produto diariamente. Então, nós temos outras opções de fontes de carboidrato, por exemplo, a batata doce, o próprio milho, o macarrão, uma mandioca cozida, a gente tem o inhame, né? Ou, por que não, uma batata. E quanto ao açúcar e o pó de café? Bom, o açúcar é até um ótimo detalhe, né, para a gente estar comentando hoje na nossa pauta. Aproveitar que houve este aumento, bem ou mal, ele está aí, né, mas o açúcar, a gente precisa desencorajar o uso desse alimento. Então, a gente não precisa de açúcar o tempo todo, em todas as preparações. Nós estamos com um consumo extremamente exagerado em relação aos alimentos extremamente adicionados de açúcar, com muito teor de açúcar. Então, eu acho que cabe esse aumento hoje para a gente repensar no nosso consumo de açúcar. Eu não sugiro nenhum tipo de substituição nesse caso, e sim a redução do consumo desse produto. Já em relação ao pó de café, o café ele é um alimento assim, bastante particular. Nós temos o chamate, os próprios chás que nós temos hoje no fundo da nossa casa, então um hortelã fresco, a própria camomila, a erva doce. Então, hoje nós temos várias opções de chás à nossa disposição e que a gente possa estar variando esse consumo do café e diminuindo também a compra desse produto neste momento onde o preço dele não está tão favorável. E o famoso pãozinho do café da tarde?
Como dá para substituir? Então, o pão francês também é um alimento com um elevado consumo hoje. Eu sugiro um preparo caseiro desse pão. Por que não fazer esse produto em casa? E usar de outras fontes que não só a farinha de trigo para estar preparando esse tipo de produto. Então, como exemplo, hoje nós temos várias receitas aí utilizando como base para esse pão, né, que a gente faz ali dentro de casa, usando a batata doce, usando a própria batata, usando a aveia e a farinha de aveia como substituição de parte dessa farinha de trigo. Hoje a aveia é um alimento de baixo custo, então ela tem um ótimo rendimento e entra também como uma fonte de fibras de excelente qualidade que a gente pode estar, inclusive, aumentando o valor nutricional desse produto, auxilia no funcionamento intestinal, né? E assim também na saúde de uma maneira geral, inclusive no emagrecimento. A sugestão é atrativa para o bolso do consumidor, já que o salário muitas vezes não acompanha a alta dos produtos. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação.